escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me chamas pelo nome, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me chamas pelo nome, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada
A paz do Senhor, amém? A todos. Mais um Cristo pode, mais uma vez o Pai Celestial, esse momento para estarmos diante da sua face gloriosa, essa face de amor, para escutarmos mais um milagre que Ele fez na vida de um filho, de uma filha. Falar daquilo que Ele tem feito e está fazendo, as transformações, as libertações, falando do amor do Pai maravilhoso que nós temos. Então, nesse momento, onde você estiver, fecha seus olhos, coloca sua mão direita no coração e vamos falar com o Pai Celestial, para que Ele venha abrir o entendimento, esse entendimento que venha ser revelado em nossos corações, a palavra do amor, da graça e da esperança, aonde o Pai Celestial é o mais importante, porque nós queremos ver e sentir o sorriso de graça dEle e o olhar de contentamento. Pai querido, Pai amado, diante da Tua grandeza, ó Pai, colocamos nossos corações, porque é dos nossos corações, ó Pai, que sai a Tua adoração. Pai querido e Pai amado, o que temos para Ti, Pai, era Te adorar, Pai. É bendizer o Teu santo nome. É dizer, Pai, o Teu milagre que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa história, Pai. Contar, Pai, com testemunho vivo, Pai, o que o Senhor tem abençoado e feito em cada um de nós, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. O Seu nome seja adorado, o Seu nome seja dito nos quatro cantos dessa terra, Pai. Usando essa ferramenta chamada internet, Pai. Para falar, Pai, que Tu és bom e o Senhor é maravilhoso em cada um de nós, Pai. Que o Senhor deu o Teu Filho, Pai, em favor de cada um de nós, para que nós tenhamos liberdade na Tua presença, Pai. Não precisamos fazer sacrifício, não, Pai. Nós só precisamos abrir o nosso coração, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não... Pai querido e Pai amado, está aqui a Tua filha, Pai, era ir lá contar, Pai, mais um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na vida dela, na sua casa, no seu trabalho, com seu esposo, Pai. Nós estamos aqui para contemplar o Teu rosto de graça, o Teu olhar de contentamento, o Teu sorriso, Pai, para as nossas histórias, ó Pai. E por isso, nesse momento, pedimos a Ti, tira tudo que não Te pertence, ó Pai. Tira tudo, ó Pai, que não pertence a Ti, que não foi o Senhor que enviou, ó Pai. Porque o que nós queremos é sentir o Teu toque, o Teu abraço, a Tua presença, Pai. Se revele a Teus filhos, ó Pai, a Tua face de amor, aqueles que não conhecem, não sabem, ó Pai, como Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Entra, Pai, nos corações, faz a Tua vontade, o Teu querer, o Teu efetuar, Pai. Para que, em nome do Senhor Jesus, nada seja mais importante, Pai, do que a vitória na Tua presença, porque sim, ó Pai, nós somos mais do que vitoriosos diante da Tua presença. Que esse momento seja especial, Pai, não só para nós, mas para aqueles que estão vendo, Pai, ou ouvindo, ó Pai, esse programa, Pai. Que eles venham ser tocados com o Teu Espírito Santo, que ele venha ser abraçado, Pai, que o coração dele venha ser curado, Pai, que o Senhor venha responder, Pai, tudo aquilo que ele indaga a Ti a cada dia, Pai. Que o Senhor venha fazer, Pai, tudo aquilo que nós não podemos, a mudança, a transformação, para que em nome do Senhor Jesus ele venha também glorificar o Teu santo nome, Pai. É para isso que nós estamos aqui, para que os homens diminuam, Pai, mas que o Teu nome seja engrandecido a cada momento e a cada instante, Pai. Por isso nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado por esse momento. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Paz, amados irmãos, somos gratos ao Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para ouvirmos mais um testemunho da grandeza do amor do Pai. E hoje a nossa convidada mais que especial, vindo agora da Europa, de viagem missionária, a nossa irmã Ellen Thalita. É com você, Ellen. Pai, gente, tudo bem? Tô um pouco tímida, mas vai dar certo. Tentei fugir um pouquinho, mas quando a gente está na prova, né, o que a gente mais quer é contar o testemunho. Então, agora que a gente está no momento da bênção,
Nada melhor do que glorificar o nome do Senhor, né? Vou começar contando alguns testemunhos. Eu queria começar contando desde quando eu era pequenininha até minha fase de adulta agora. Pequenininha. Eu era mais nova, porque pequena ainda sou. Até minha fase de adulta, então vai acontecer alguns testemunhos durante toda essa trajetória, né? Deixa eu começar, né? Por favor, né? Então, vamos lá. Eu nasci em berço evangélico, né? Os meus pais são cristãos desde sempre. Eu conheci a Nipo mais ou menos com 9 anos de idade. Eu nasci em um lar que somos em quatro meninas. E foi um lar um pouco difícil, porque tivemos muitas dificuldades, né? Em todos os quesitos, principalmente financeiro. E eu lembro que, desde sempre, aprendi a estar na igreja, louvar, orar, né, desde pequenininha. Porém, eu acho que, nas maiores dificuldades da minha vida, nesse meio, né, como que eu conheci realmente a Cristo, né? Porque, muitas das vezes, a gente está num lar cristão, mas a gente só não entende ainda muito bem. Eu conheci a Nipo através das minhas irmãs, quando eu tinha 9 anos. Foi através dela que eu vim, né? E no nosso lar era muito difícil, por quê? Os meus pais tinham um casamento muito complicado, né? Eles não se entendiam muito bem, era um casamento um pouco difícil. E, além da dificuldade financeira, a gente vivia numa casa muito humilde, era uma casa na beira do rio, e, quando chovia, essa casa alagava. Então, assim, quando a gente estava indo bem, quando estava dando tudo certo, vinha a enchente e levava tudo, né? Então, era muito difícil, porque todo ano, praticamente, quando era época de chuva, chovia, alagava tudo e a gente sofria. E eu vim para a Nipo, como eu comentei, com 9 anos. E lembro que, no dia que eu conheci a primeira vez que eu vim para a Nipo, era um culto de expressão de louvor. E era um culto bem agitado. E a primeira vez que eu vim, eu olhei e falei assim, meu Deus, que barulheira, né? Que bagunça. E aí eu falei para minha mãe, a igreja é assim, porque a igreja que a gente vai é tudo calminho. Lá é uma festa, é uma festança. E, a partir de então, nunca mais saí. Com 9 anos, me batizei com 12 anos de idade. E os momentos difíceis da minha vida começou mais ou menos na minha adolescência, né? Porque, depois do batismo, com 12, 13, 14 anos, eu comecei a me questionar de algumas coisas dentro do meu lar, dentro da minha casa, né? Por que a gente tinha tantos problemas financeiros? Porque só a minha casa enchia, né, na minha cabeça, né, na época. Só eu tinha que sofrer e passar por aquilo. E o casamento dos meus pais era um casamento muito difícil, era um casamento que já não ia bem. E eu, no meu testemunho, vocês não vão ver nenhum momento em que, da minha adolescência, em que eu me revoltei, em que eu saí dos caminhos do Senhor. Graças a Deus, eu sempre permaneci. Mas passamos, né, muita dificuldade. E, mais ou menos com 14 e 15 anos, eu comecei a ter alguns pensamentos de questionamento, de falar assim, Deus, por que os casamentos dos meus pais são assim? Desejar ter outra família, desejar viver em um outro ambiente e não aceitar aquilo, né? E, como eu falei, todo ano enchia, então era muito difícil ver o meu pai conquistar tudo e todo ano perder tudo, porque às vezes a casa estava ok, pintadinha, limpinha, e aí quando vinha enchente era aquela coisa, né, de ver os meus pais tristes, e eu comecei a falar de que o casamento não indo certo. E ali, lembro, com 14, 15 anos, eu falava assim, quando eu crescer, eu não quero viver isso. Eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu quero estudar, quero mudar a minha vida, quero viver bem, ter uma casa linda, maravilhosa. E eu comecei a ter uns pensamentos assim de ambiciosos, né? 14, 15 anos, você começa a sonhar muita coisa, desejar muita coisa. E eu falava, eu não vou casar. Não vou casar porque eu não quero sofrer o que os meus pais sofrem. Não quero, não vou casar. Eu vou estudar muito e vou morar sozinha, vou ter minha casa, vou ter minhas coisas. E esses foram os meus pensamentos. E as coisas foram mudando. A fase mais difícil da minha vida na adolescência foi quando os meus pais se separaram. Foi muito difícil para eu poder entender, para eu poder assimilar algumas coisas, ainda mais na adolescência, né, que a gente está... Tudo é a flor da pele, tudo é muito, né? A gente acha que nunca vai terminar essa fase. E foi ali uns momentos
mais difíceis da minha vida. E por toda essa dificuldade, eu amadureci muito rápido. Então, eu tinha 14 anos, mas eu já pensava uma mente de 20, de 25 anos. Até o jeito de eu me vestir era de gente velha, porque eu já pensava muito à frente. E eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 14 anos eu já trabalhava. E depois, desde então, não parei. E eu falava, não, o meu foco agora é trabalhar, estudar e mais nada. Mas ainda assim, vindo na igreja, me batizei com 12 anos, estava aqui na igreja, fazia tudo, né? E as coisas foram mudando durante essa parte da minha adolescência. Eu me sentia muito triste, muito angustiada, mas assim, em todo momento ali nos pés do Senhor, em todo momento envolvida nas coisas da igreja e tudo mais. E com esse pensamento, gente, de que eu não iria casar, de que eu não iria ter filho, e de que eu não queria a vida que os meus pais tinham. E eu culpava os meus pais muito por isso, assim, não de forma de me revoltar e de falar diretamente para eles, mas os meus pensamentos eram, gente, a vida já está tão difícil financeiramente, e dentro do meu lar que só tinha discussão, e os meus pais não colaboram em nada, então eu não entendi aquilo, sabe? Eu sempre culpei muito os meus pais e minha mãe por tudo que a gente vivia. E eu fui crescendo. E aí, mais ou menos com 16, 17, eu nunca fui uma menina de balada, de fugir da escola, essas coisas, nunca fui. Fui muito quietinha, muito boazinha. E também nunca fui namoradeira, não era namoradeira. Não era mesmo. E aí, com 17 anos, mais ou menos, 17 para 18, o Massa, todo mundo conhece, o Anderson, ele começou a se envolver com as coisas do Roche, que na época era juvenil, né? Na época era jovens, né? Antigamente. Começou a se envolver com as coisas do Roche, do Inote, e eu comecei a olhar o Anderson diferente. Só que eu tinha, gente, 17 para 18 anos. O Anderson tinha, na época, 23, 24. Ele era muito mais velho. E eu não falei para ninguém. Eu lembro que eu comecei a olhar ele diferente e falei, não, estou ficando maluca, né? Não, nada a ver. Ele é muito mais velho. Acho que deve ter sido até crime isso. Nada a ver, né? E aí eu comecei a... E aí, assim, algumas pessoas perceberam, mas eu sempre desconfiava. Você não está gostando do Márcio? Você não está gostando dele? E aí eu falava, não, nada a ver, credo, não, imagina, que isso. E aí o sentimento começou a ficar mais forte. Eu falei assim, não, vou orar, porque isso não é de Deus, é do inimigo, não é possível, não tem nada a ver. Não tinha tanta gente, mas assim, uma pessoa que não passava pela minha cabeça era ele. E eu comecei a orar, e eu lembro que a minha oração foi, Senhor, eu estou tendo um tipo de sentimento que eu acho que não é do Senhor, mas, se for de Ti, coloca esse sentimento no coração dele também. Mas, se não for de Ti, Senhor, tira do meu coração e faz eu esquecer isso. E aí, lembro que a minha irmã Edilane falou assim, ó, para ele, chegou e chamou ele e falou assim, ó, acho que a Thalita está gostando de você. E ele falou assim, não, imagina, que isso, nada a ver. Aí ela falou assim, não, sim, começa a perceber. E aí, dentro disso, resumidamente, eu vou contar a forma como eu e o Anderson começamos a namorar. E aí, resumidamente, a gente foi conversando, rolou um beijinho, não sei o quê. E aí, depois, ele falou assim, ó, não, a gente precisa fazer as coisas certas, né? Se você quiser namorar, eu preciso falar com seu pai. Aí eu falei, não quero namorar, não quero namorar porque eu não quero casar. Então, vamos só ficar do jeito que a gente está mesmo. E ele falou assim, não, vamos fazer as coisas certas. A gente precisa conversar com seu pai e tal. Ainda mais porque eu sou uma pessoa de maior, né? Então, tem que fazer as coisas certas. Eu falei, tá bom. Foi que ele conversou com meu pai. Meu pai, achei que no começo, meu pai não ia deixar, que meu pai é uma pessoa bem, né, cuidadosa, rígida, assim. Eu falei, não, nada a ver. E meu pai falou, eu já sabia. Eu falei, meu Deus, como assim eu já sabia? O outro foi em casa e deixou o sapato uma vez. E meu pai falou assim, não, eu já sabia, eu já até desconfiava. E ele falou assim, não, tá aprovado, você faz as coisas tudo certinho, pode namorar. Acho que até as pessoas da igreja ficaram assim, meu Deus, Thalita e Massa, nada a ver. E aí as coisas foram acontecendo, foi um namoro assim, muito abençoado. Durante todo esse processo, né, de namoro, eu passei muitas dificuldades no trabalho, tanto eu quanto o Anderson, a gente sempre passou muita dificuldade no trabalho. A gente trabalhava muito, mas era um trabalho que a gente ganhava pouco e que a gente sofria muito, muito. Eu, particularmente, nesse processo, trabalhei um trabalho que eu fui realmente quase escravizada.
fui muito humilhada de sair ameaçada de um dos trabalhos que eu trabalhava, muito difícil. E passou. E a gente ficou namorando 4 anos, né? E aí, nesses 4 anos, eu ainda tinha o mesmo pensamento, de que eu não queria casar. E aí ele falou assim, não, eu quero casar, o namoro precisa ter um fim. Ou é o fim para acabar, ou é o fim para começar um casamento, né? E eu batia o pé e falava, Deus, eu não quero casar, eu não quero viver o que os meus pais viveram, eu não quero viver dificuldade, eu não quero. E passar por que eu passei, né, em casa. E eu não tinha perspectiva nenhuma de casamento, porque casamento, para mim, era o casamento que os meus pais tiveram. E aí, Deus mudou totalmente, né? Começou a crescer em mim o desejo de casar, comecei a querer ter uma casa. Eu falei assim, então tá, já que a gente vai casar, então vamos orar para que o Senhor prepare uma casa para que a gente não sofra, porque meu medo ainda era sofrer o que a gente sofreu lá na enchente. E, assim, gente, a gente ganhava muito pouco. Eu não tinha noção, a gente não tinha perspectiva nenhuma de ter uma casa, ainda mais porque a gente ganhava muito pouco mesmo. E aí foi quando a gente orou, entregou e começou a pesquisar casas, né? A gente começou vamos tentar ali um financiamento, vamos tentar ali num banco. E a gente foi pesquisando, assim, sem nada, sem R$1, acho que nem para condução a gente tinha. Mas a gente ia lá e, moço, vê o nosso nome aí para ver o que aprova, as coisas aí. E aí foi numa dessas pesquisas, né, que o Senhor nos abençoou e fez, literalmente, como que a gente comprasse um apartamento, ainda namorando, né? Sem entrada, sem nada. A gente, até hoje, assim, não sei nem como explicar, né? O Senhor nos deu um apartamento. E a gente ficou com esse apartamento mais ou menos 1 ano parado, porque a gente não tinha dinheiro para casar, a gente não tinha dinheiro para poder reformar o apartamento, para poder morar. Não tinha. E aí, orando. E a gente noivou durante... Acho que a gente ficou noivo, se não me engano, 2 anos. E um dia, assim, uma pessoa, abençoada por Senhor, falou, olha, eu recebi uma bênção e eu vou dar o casamento de vocês. E mais do que o casamento de vocês, eu vou dar a reforma do apartamento de vocês. E a gente ganhou a reforma do apartamento. A gente ganhou os móveis do apartamento. A gente ganhou e o casamento inteiro. E eu lembro que, nesse processo, eu conversava com os pastores falavam assim, filha, quando você desejar ter alguma coisa, né, o seu casamento e outras coisas, coloca num papel. Escreve detalhadamente aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? E peça para o Senhor que Ele faça a vontade dEle. E um dia, eu e o Anderson, né, quando a gente namorava ainda em casa, a gente colocou ali o jeito que a gente queria o nosso casamento, as pessoas, e a gente orou ali durante o nosso noivado 2 anos. E a gente... Eu tenho esse papel hoje ainda em casa, né? E esse papel está exatamente tudo que a gente pediu e ainda muito mais. A gente casou, o nosso casamento foi uma benção. Tudo foi uma benção. Um dia antes choveu horrores, a gente casou na chácara. Um dia antes choveu horrores e no dia do casamento abriu um sol lindo. E casamos, né? E aquele sentimento de que eu tinha de que, casamento, vou me frustrar, né? Foi mudando aos poucos. E eu desejei aquilo, né? E, graças a Deus, hoje o nosso casamento é uma bênção. E ainda mais coisas, né? E depois a gente casou, conforme a vontade do Senhor, tudo deu certo. E a gente começou a ter outros problemas relacionados ao trabalho, porque, como eu falei no início, o nosso trabalho sempre foi muito difícil. Então, o Anderson sofria no trabalho dele, eu sofria no meu, e aí eu falava assim, Senhor, eu sei que um dia eu desejei não casar, e o Senhor colocou o desejo no meu coração de casar, de ter uma família, e o Senhor apagou de mim, apagou dos meus sentimentos essa visão de que eu tinha de casamento fracassado. Porém, eu ainda tenho um desejo de ter uma profissão ok, ainda tenho um desejo de estudar, de me formar, só que parece muito distante para mim, né? E eu achava que porque eu casei, pronto, acabou. Não casei, não preciso mais me formar, não preciso, vou ficar nesse trabalho sofrendo pro resto da vida.
E aí foi quando eu fui trocando de trabalho, né? Sempre trabalhei na área da saúde, comecei trabalhando em farmácias, não sabia nada, não tinha, eu só tinha só o ensino médio completo e sempre comecei trabalhando em farmácias, em drogaria, dispensando medicamento, e ali o senhor me ensinou tudo, mesmo na dificuldade, na humilhação do trabalho ali, literalmente um trabalho que fazia muito mais do que era do meu contrato, muito mais mesmo. E ali eu fui crescendo e no trabalho fui aprendendo, né, no meio das dificuldades. E aí, da drogaria, eu pulei para o hospital. Continuei trabalhando na área da farmácia, só que na farmácia hospitalar. Então, eu fiquei ali no hospital, depois eu troquei de novo para outro hospital, e sempre na área da farmácia, né. E teve um dia que eu falei, senhor, eu quero continuar na área da saúde, mas eu não sei para que área, né. Eu não sei se é a área da enfermagem, eu adoraria fazer medicina, mas nem dinheiro, nem capacidade eu tenho para isso. E eu comecei a orar. E aí foi quando eu fui contratada para um hospital para trabalhar dentro do centro cirúrgico na parte da farmácia. E aí eu trabalhava nesse centro cirúrgico e aí eu ficava muito longe das salas cirúrgicas, né? Eu ficava só dispensando as medicações e os materiais. E eu ficava ali dentro da farmácia e eu achava muito lindo, né? Eu falava assim, nossa, acho que é impossível um dia eu poder entrar dentro da sala cirúrgica e ajudar ali os médicos. Acho que só tendo enfermagem para poder fazer isso, ou tendo uma faculdade muito boa. E aí eu comecei a observar, e aí eu conheci uma amiga, que ela era instrumentadora cirúrgica, né? E eu falei, nossa, como que você fez para você fazer instrumentação? Ela falou assim, eu falei assim, você tem faculdade, né? E ela falou assim, não, na verdade é um curso de especialização, né? Que você faz durante 2 anos e tal. Ela, por que você não faz? E aí eu comecei a pesquisar e eu falei assim, nossa, tem tudo a ver comigo isso, né? Eu falei, nossa, senhor, eu gostaria muito de fazer, mas o valor da mensalidade do curso era o valor de uma faculdade quase, né? Eram só 2 anos, mas era o valor de uma faculdade praticamente. E aí eu conversei com o Anderson em casa e falei assim, amor, eu queria muito fazer esse curso. Ele falou assim, então vamos orar, que o senhor vai preparar todas as coisas. E aí a gente orou, né? Eu fui pesquisar a escola e tudo mais. E aí comecei a fazer o curso. Deus preparou o valor para que eu pudesse pagar e fiz esse curso. Mas, como todo mundo sabe, o pessoal daqui da igreja até me zoou bastante. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, tanto para falar, dificuldade para entender as coisas, e só o Senhor para capacitar. E no curso eu já sentia muita dificuldade para poder fazer as coisas, eram coisas complexas, mas eu sentia muita alegria, eu me encaixava ali, né? E eu fiz o curso durante 2 anos. Só que, assim, todo mundo falava assim, é uma área muito fechada, é uma área que você só vai conseguir se você tiver contato com alguém, se alguém te colocar lá dentro. E, olha, tipo assim, todo mundo me desanimava com essa área, né? Não é uma área que você não vai conseguir trabalho, ganha muito bem, mas, assim, é só se você conseguir por milagre. Eu falei assim, não, senhor, o senhor tem preparado tudo para mim e eu creio. E aí fiz o curso durante 2 anos. E até o meu estágio foi preparado, porque o meu estágio, a escola fornecia, porém, era um hospital muito distante, não batia com o meu horário de trabalho. Então, eu não ia conseguir estagiar. E para esse curso, você precisa estagiar, né? Você precisa aprender ali na prática, não é só teoria, você precisa do estágio para você conseguir terminar, né? Para você se formar. E aí foi que, lá onde eu trabalho, no hospital que eu trabalhava, na área da farmácia, conversei com o meu chefe, falei assim, será que não tinha como você conseguir um estágio para mim aqui dentro do hospital? Ele falou assim, impossível, não tem como. Aqui nunca aconteceu isso, nunca ninguém estagiou aqui dentro, não tem como, você precisa de autorização para fazer, não dá. Falei, ai, senhor, voltei, orei, chorei, falei, senhor, e agora, o que eu vou fazer? E voltei lá de novo, e aí o meu chefe falou assim, fala com uma pessoa específica, lá da diretoria do hospital, e vê o que ele consegue para você. Ele consegue fazer para você poder estagiar. E aí ele falou assim, olha, aí foi falando com uma pessoa, aí falava com outra pessoa do departamento, e aí eu consegui a liberação para poder estagiar. E algo que era realmente impossível poder estagiar. E ali, no momento do meu estágio, eu aprendi com os melhores cirurgiões da equipe de pediatria. Eu entrei em cirurgias tão importantes, que eu nem imaginava, tão complexas. E no estágio, Deus começou a me capacitar em todos os sentidos, né? Eu entrava tremendo na sala cirúrgica, e quando eu me paramentava, quando eu entrava
Era tipo assim, era literalmente como se o Senhor estivesse guiando minhas mãos em cada passo, sabe? E ali, graças a Deus, consegui concluir todas as minhas horas de estágios que eram obrigatórias, né? Concluí o estágio, terminei e me formei. Beleza, me formei. E agora? Para onde eu vou, né? E aí eu fazia uns freelancers ali, uns procedimentos ali. Só que eu ainda trabalhava como CLT na farmácia. Eu ficava mais ou menos nos dois, né? Mas ainda não tinha saído completamente do meu antigo trabalho. E eu fiquei formada e não exercendo a função durante uns 2 anos, mais ou menos. 1 ano, uns 2 anos. E foi quando eu não aguentava mais. Eu falava, Senhor, eu queria muito, muito trabalhar na minha área. Como eu gostaria. Só que eu não sei nem para onde seguir, né? Para onde ir. Eu não tenho experiência em nada. E foi aparecendo uma equipe, foi aparecendo outra. E aí foi quando eu orei e recebi a oportunidade de ingressar em uma equipe só. Só que ainda era muito pouco, e não era comparado ao que eu ganhava, e eu não conseguia suprir as minhas necessidades, né, em casa, as obrigações que eu tinha financeiras. E aí foi quando o Senhor preparou, mais ou menos ano passado, eu consegui uma equipe para trabalhar. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu saí, né, do meu antigo trabalho, e para eu poder exercer a minha função, eu precisava abrir uma empresa, porque eu não seria mais CLT, mas sim prestadora de serviços, né? Eu precisava abrir uma empresa, CNPJ, tudo certinho. E, para quem não sabe, abrir CNPJ é muito caro. Muito caro, você precisa pagar contador, você precisa, né? É tudo muito caro. E eu não tinha noção, não sabia como que eu conseguia fazer isso. E o Senhor foi preparando todas as coisas, todos os detalhes. Hoje, para honra e para a glória do Senhor mesmo, porque pela minha capacidade, gente, de verdade, não tem nenhuma. Sou uma pessoa extremamente atrapalhada, esquecida, enfim. E, graças a Deus, hoje eu trabalho em grandes hospitais, não só em um, mas assim, a gente presta serviços em vários, com a equipe que eu trabalho, em vários hospitais grandes, hospitais muito reconhecidos, dentro do Brasil, fora do Brasil, do mundo inteiro. Ontem mesmo, até falei pro Anderson, eu falei assim, eu estava muito nervosa por um procedimento que eu tinha amanhã. Era um procedimento muito importante em vários quesitos, né? Para o paciente, para a gente, uma cirurgia complexa, delicada. E eu estava apreensiva, né, para essa cirurgia ontem, porque para quem não sabe, era uma cirurgia robótica, né? Uma cirurgia que o cirurgião opera através de um robô, mas para isso tem todo um preparo da sala, tem toda uma situação complexa antes, né, para que tudo aconteça ok. Um paciente de 1 aninho de idade que veio do interior de São Paulo, então era algo que eu estava muito ali apreensiva para acontecer, e era a primeira cirurgia robótica que eu entraria como a instrumentadora principal, né, porque nas outras as outras instrumentadoras entravam e me ajudavam, fui aprendendo. Essa era a primeira cirurgia que eu entrei sozinha, assim, só como instrumentadora principal. E, literalmente, eu não tinha capacidade nenhuma para fazer. Nenhuma. Mas, quando eu me paramentava e eu entrava na cirurgia, era literalmente como a minha mão, como a minha mente, como o meu corpo fosse literalmente guiado, assim, ó, pelo Espírito Santo. E, no final do procedimento, o cirurgião falou: ó, Ellen, o pessoal me chama de Ellen lá, né? Ó, Ellen, parabéns, você foi muito bem. E a minha vontade era chorar ali na sala, de ajoelhar, glorificar o nome do Senhor. Porque eu falei assim, Senhor, é só o Senhor para fazer todas as coisas, né? Só o Senhor para nos capacitar. E não só isso, né? No meu trabalho, em cada cirurgia, eu vejo o Senhor me guiando para orar para um paciente que precisa, para uma mãe que está deixando seu filho ali com o coração apertado na mesa de cirurgia, e às vezes não tem um abraço, não tem uma palavra de conforto, e o Senhor nos usa ali para falar, não, mãezinha, ó, Deus está aqui, vai dar tudo certo, de você orar pelaquela criança, o Senhor te dá a oportunidade de você ser usado, sabe, para falar, para dizer do amor dele, sabe, às vezes um sorriso para uma mãe que está com o coração aflito, para uma família que está ali, porque não é só trabalho, né, tem vidas ali, né, não é só a gente às vezes acha que é só trabalho, não, o Senhor nos usa, né, para fazer a obra também no trabalho. Então, eu quis contar bem resumidão
dos meus sonhos lá atrás, né? Porque o Senhor, desde lá, o Senhor ele não se esquece, né, do que a gente pede. E lá atrás eu estava tão preocupada em, meu Deus, eu quero me formar, eu não quero ter uma família, eu não quero que o casamento atrapalhe os meus sonhos, e colocava tudo na frente, né, de tudo. Os meus desejos na frente dos planos do Senhor. Então, muito resumido, ainda tem muita coisa para contar, mas acho que o tempo não dá. É muita coisa para contar, porque eu tenho testemunhos que nem eu sei, né? Quantas vezes o Senhor me livra de tantas coisas na madrugada, de saindo para trabalhar, de coisas que a gente nem vê, o Senhor está nos livrando. No meio de tudo isso, ainda tem o meu testemunho da habilitação, porque minha habilitação também foi algo milagroso, porque eu fiz 3 provas, passei na 3ª, então, assim, é muita coisa. Mas eu queria resumir num geral, e é isso. Eu sou vergonhosa. Eu não consigo falar 20 minutos. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Quando a gente começa a falar do amor do Pai, a gente não quer parar mesmo, né? Porque é maravilhoso contar aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele continuará fazendo. Amém? Mas a gente não quer fazer você chorar, mas a gente quer voltar lá no passado. Bem lá, pelo menos eu tive uma dúvida, né? Você falou pelo alto, mas detalha um pouco mais a sua infância, lá quando a água enchia, as dificuldades, mostra mais as dificuldades que você tinha, mais os seus pensamentos, quando acontecia essa situação e aquilo, não sei como que acontecia dentro da sua casa, a gente queria saber um pouquinho mais, porque no final é bênção, mas a gente quer saber também as dificuldades, né? Porque o milagre, ele, quanto maior a dificuldade, ele é mais representativo, né? Eu lembro, eu era muito pequena, mas eu lembro de algumas coisas, porque, assim, a gente morava na beira do rio mesmo, né? Era, sei lá, a nossa casa, o rio ali na frente, era muito perto. E quando enchia muito, assim, e era incrível que era sempre à noite, assim, a gente nunca estava esperando. Começava a chover, quando olhava para o chão, assim, a gente ia pôr o pé assim para levantar da cama, a água já estava no tornozelo. E enchia muito rápido, né? Então eu só lembro dos meus pais colocando a gente no mais alto que eles conseguiam, em cima da beliche, em cima da geladeira, em cima onde colocava a gente para ficar seguro. E aí a gente ficava ali. Acabava a força, porque tinha que desligar, porque a caixa de energia, a água cobria, então, para não ter risco de choque, né? O Devane pode explicar melhor aí. Para não ter risco de a gente levar um choque, alguma coisa, desligava a energia. E muitas das vezes a gente ficava com a água aqui, ó, altura do pescoço. E aí a gente só se recorda do meu pai colocando a gente no mais alto possível. E a gente ficava ali, ó, horas, não tinha socorro, não tinha telefone, não tinha nada. A gente assim, era muito deserto, né? Porque a gente ficava ali no mais alto e ficava ali horas e horas esperando a água baixar, e a gente eu lembro que eu era pequenininha, a gente ficava marcando na parede, assim, tipo, a água estava aqui. Aí quando a gente via descendo e vinha a marcação da água, a gente ficava, ufa, tá baixando. E a gente ficava ali sofrendo. E aí era mais triste ainda depois, né? Porque depois da água, quando a gente olhava, tudo que a gente tinha estava coberto de lama. E era muito triste ver o olhar sofrido do meu pai. Eu acho que eu vou chorar mesmo. O olhar sofrido da minha mãe, de ver tudo perdido, né? Tudo na lama, tudo conquistado. E era doloroso aquilo. E aí a gente foi crescendo, era isso todos os anos. Eu lembro que eu era muito pequena, mas eu ainda lembro de que no Natal, minha mãe estava lá assando Chester, não sei o quê. No Natal, a gente não esperava aquela enchente, né? E veio e levou toda a nossa compra do Natal inteira, as roupas novas, tudo. Mas, assim, em toda essa dificuldade, o Senhor nunca deixou faltar. A gente estava até no começo aqui falando das necessidades de passar fome.
Eu me lembro de a gente passar muita dificuldade, muita vontade de ter as coisas, porque tudo a gente perdia. Então, todo ano, parecia que nunca fluía as coisas em casa, porque todo ano a gente perdia as coisas, né? Então, eu lembro da gente passar muita vontade, mas, assim, o Senhor nunca deixou a gente passar fome, sabe? O Senhor sempre mandava uma pessoa para nos abençoar. A igreja, principalmente, a igreja sempre esteve presente nesse momento de ajudar a gente. Os irmãos, Devânio, quantas vezes Devânio já não foi lá na minha casa limpar? Os irmãos já até sabiam, era todo ano. Chovia, vamos para a casa da Thalita. Tinha mais alguns outros irmãos também que sofriam, né? Iam na região e ajudava a gente a limpar tudo. E eu acho que a mais recente, se eu não me engano, eu ainda morava com os meus pais, foi em 2016, né, Deva, que a gente estava falando com Wesley, né? Foi em 2016, que foi uma enchente, que aquela eu achei que a gente ia morrer. Essa eu já estava maior, já tinha os meus, sei lá, não lembro quantos, 15 anos, sei lá, 16, por aí. Acho que uns 15 anos. E eu lembro certinho, assim, nessa meu pai quase morreu, quase foi levado na enchente, e a água veio aqui, ó. Aqui. E aquela água suja, podre, com rato, com barata, com tudo que vocês imaginarem. Então, foi muito sofrido, muito sofrido, muito sofrido. A última enchente que teve, quando eu cheguei na casa da Thalita, né, a gente foi no comando, já sabia, ó, vamos da Thalita que o bicho pegou lá na casa da chuva, né? E como a gente que trabalha com energia, a gente sabe que a água chegou no disjuntor da rua, meu filho, já era, é checkmate. E quando eu cheguei na casa que eu vi o relógio totalmente debaixo, eu falei, esse pessoal tá vivo, mano. Já era a mão de Deus que realmente livrou, porque tecnicamente era para ter tido um choque elétrico muito grande, mas o Senhor cuidou e de lá para cá nunca mais teve B.O. grave assim não, né? Graças a Deus, tipo, nunca mais o pessoal que mora ali passou por esse sofrimento. Mas vamos à pergunta, né, pastor? Aquela pergunta bem pesada para ela poder já responder. A minha pergunta é a seguinte, Thalita. Você, pelo aquilo que você pôde vivenciar na sua adolescência, para sua juventude, para sua adolescência, quando você casou, como é que foi para você ter aquela nova fase que você tanto tinha medo de viver? Como é que foi para você os primeiros momentos como mulher casada? Como é que foi essa fase para você? Os medos, tipo assim, teve alguma lembrança daquele pensamento antigo ou foi tudo novo? Quando você falou, ufa, casei. No namoro já ficava meio assim, ai, Jesus, será que vai dar certo? Não sei o quê, a gente colocava um monte de medo, né? Mas quando eu casei, eu senti alívio. Eu vi que eu tinha as preocupações na minha cabeça, coisa que mulher cria, né, na cabeça, que é criança. Só que era só um monstro mesmo que me assustava, sabe? Era só algo da minha mente. Quando eu vi, eu falei assim, e graças a Deus meu marido é muito abençoado, e ele começou a me mostrar que poderia ser diferente, sabe? Na minha casa era muito difícil a gente ter diferente entre eu e minhas irmãs, a gente sempre fomos muito apegadas, muito carinhosos umas com as outras, mas os meus pais, devido à infância deles também, que foi muito difícil, a gente não tinha muita demonstração de carinho, sabe? De falar, eu te amo. Os meus pais, eu tinha certeza que meus pais me amavam, né? Mesmo com a dificuldade, os meus pais, eu via demonstração de amor dos meus pais em diversas formas. O trabalhar, o cuidar, a gente nunca foi criança de ficar jogada, né? Então eu entendia a demonstração. Mas às vezes faltava uma palavra, né? E eu fui talvez eu fui muito, às vezes, muito seca no meu casamento, porque eu fui assim, criada assim. E ao longo do tempo, o Senhor foi me ensinando, Deus me preparou um marido muito carinhoso, muito amoroso, e que demonstra carinho, que fala eu te amo, e que demonstra não só em atitudes, mas em palavras. E aí eu consegui, através dele, ver a demonstração de amor do Senhor na minha vida, né? Através da vida dele, né? E aí foi quando o Senhor tirou de mim, né? Dia após dia, tirou de mim esse preconceito que eu tinha com o casamento. E aí
graças a Deus, a gente vive um casamento abençoado, um casamento leve. E eu não tenho mais esse medo que eu tinha antigamente, sabe? Eu olhava e falava assim, não, o meu casamento não vai ser fracassado. Eu, no começo, eu culpava muito os meus pais por isso, porque eu falava, ai, senhor, porque só na minha família, eu queria outra família, eu queria uma família, aquela família margarina da televisão. E eu não entendia. E hoje eu entendo que eu amo os meus pais, precisava aprender e precisava viver nesse lar. Era nesse lar que o Senhor preparou para mim. Então, foi apagado todo esse trauma para a honra e glória do Senhor. Jesus levou lá na cruz. E amém, é isso aí. Você comentou com a gente que no emprego lá da farmácia, você era meio que escravizada. Você usou essa palavra, né? Você é escravizada, mas explica melhor para nós o que quer dizer essa palavra escravizada. Ou era Deus sim, te mostrando aquilo que você tinha que aprender? Eu usei a palavra, acho que eu não exagerei, né? Era um trabalho realmente muito difícil. Eu era muito humilhada pelos funcionários, né? Eu trabalhava além da minha carga exigida, né? E fui ameaçada literalmente por um dos funcionários. E era verdade. Ameaçada. Exato, é isso aí. Ameaçada de te bater, de mandar embora. Foi ameaçada de olha, quando você sair lá fora, eu vou te catar. Aí. E absolutamente por nada, assim, por causa de venda de medicamento. A loja que a gente trabalhava não tinha funcionário para limpeza, né? Então, qual que é o certo? Não tem funcionário para limpeza, o que a gente vai fazer? Cada um vai limpar um pouco, né? Um dia eu sou funcionário, você é atendente, eu também sou, nosso cargo é igual, não tem o porquê a gente não dividir as funções. Mas era, tipo, literalmente, todo mundo falava assim, não, só você vai lavar o banheiro e a loja inteira. E eu, muito novinha, tá bom. e todo mundo lá, vamos ficar aqui vendendo, e você vai lavar o banheiro, e você vai lavar a loja inteira, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e acabou. E aí, se reclamar ainda, era, tipo, afrontada, sabe? E eu não suportava aquele trabalho, gente. Fiquei 3 anos lá, e eu falava pro pastor, eu vou sair. O pastor falou, você não vai não, você vai ficar lá. Eu falei, não, pastor, eu vou sair, eu não aguento mais. Ele falou, filha, você não vai sair, você vai ficar. E eu fiquei durante esses 3 anos. Eu ia chorando, voltava chorando. Ia chorando, voltava chorando. Mas foi o trabalho onde eu mais aprendi. Eu falo hoje que se eu não tivesse a base, mais ou menos assim, de entender as medicações, porque assim, eu entrei nesse trabalho, nessa farmácia, como operadora de caixa. Eu era operadora de caixa e atendente da farmácia, né? Da perfumaria. E lá, e quem atendia no balcão era só os farmacêuticos, os balconistas, né? As pessoas que entendiam de medicação. Eu não entendia nada de medicação, eu era uma adolescente, praticamente. Só que eu gostava, tudo que envolvia a área da saúde, eu gostava. Tudo que era medicação, eu amava, né? Então, eu ficava no balcão e ouvia o que eles estavam indicando, as medicações, e eu falava assim, esse remédio é para isso. E eu ficava anotando. Eu ficava lá sozinha anotando, esse remédio serve para isso, esse é para isso, quando tal pessoa me pedia isso. E eu pegava as receitas, porque hoje em dia as receitas são tudo digitalizadas, né? Antigamente era aquele rascunho que ninguém entendia a letra do médico. E eu pegava e eu começava a assimilar esse final, e eu conseguia bater e entender as minhas medicações. E aí, às vezes, quando os farmacêuticos, os balconistas estavam lá no banheiro e chegava cliente, eu me arriscava a atender. E aí, quando eles viam, eu já estava pegando a medicação e só falava, confere para ver se está certo. E eles falavam, está certo. E aí, eu pegava e falava assim, então eu vou passar. Só que a venda, obviamente, não ia para mim, ia para os farmacêuticos, né? E aí, eu comecei a vender. E aí, quando foi o chefe, o proprietário da farmácia, falou assim, caramba, você é tão novinha e você vende mais medicação e atende muito mais do que balconista que tem 50 anos. Como pode? Você quer uma oportunidade para você trabalhar no balcão? Falei, quero. Eu gosto das medicações. E aí foi aí que eu comecei a despertar, né, nas pessoas, como assim ela? E aí comecei a ser muito afrontada e humilhada.
Ele me colocou para trabalhar no balcão, para vender um monte de medicação, mas ele não me pagou como a pessoa que deveria. Mas, assim, como o senhor falou, tudo foi aprendizado. Hoje, que se eu não tivesse aprendido ali as medicações, a conversar com o cliente, muitas das vezes o cliente desabafava ali, com toda certeza, assim, seria muito mais difícil eu ingressar no hospital sem ter conhecimento de nada de medicação. E foi através da farmácia, da medicação, que eu me tornei instrumentadora, né? O senhor me dando essa oportunidade. Então, literalmente, foi o lugar onde eu mais sofri, mas foi o lugar onde o senhor me permitiu aprender diversas coisas, a falar com o cliente, não só as medicações em si, mas a me comportar, tantas coisas, sabe? E foi onde eu sofri, como o pastor Paulo falou recentemente numa pregação, que às vezes a bênção não está na vitória aqui, que você pegou seu carro, você pegou sua casa. A bênção está no processo, né? Minha bênção estava lá atrás, na farmácia, enquanto estava sendo humilhada, ameaçada. A bênção estava lá atrás. Né? E é assim que o senhor faz, né? Essa maneira que o senhor trabalha. Vamos lá. Mais uma boa. Eita! Você disse aqui com suas palavras que Deus te abençoou com um marido muito amoroso, né? E realmente o Márcio, ele é um amor, ele é um amor em pessoa. E você disse aqui também que você não demonstrava muito isso no começo do seu vida de casada. Qual foi o momento, a situação que disse para você, filho, ó, está na hora de mudar? Qual foi a situação, né, que você falou, poxa, realmente eu preciso mudar isso, tirar isso de dentro de mim, essa coisa que eu trago desde a minha adolescência? Porque até então você carregava com você aquele sentimento, aquela atitude. Quando é que foi o momento que Deus ele mudou? E depois que você entendeu isso, o que melhorou mais dentro do seu casamento? Ai, perguntas difíceis, hein, que você sabe? Mas... Deixa eu só explicar um pouquinho dessa pergunta, porque, às vezes, né, vida de casado são detalhes. Às vezes, uma postura que a gente muda por completo nosso ambiente com nossos cônjuges. Eu falei difícil, hein? Você é louco, entendeu? E por quê? Porque, às vezes, a gente não percebe. Ah, é normal? Não, não é normal. Pode ser para mim, mas para quem está junto comigo, faz toda a diferença, sabe? Como a palavra do Senhor fala, né? O amor nos constrange, né? O amor do Senhor nos constrange. E para mim era, tipo assim, tinha coisas que eu nem assim, o Anderson está demonstrando amor, e eu, tipo, tá bom, é o jeito dele, né? Só que aquilo começou a me constranger, porque eu recebia e não dava, né? Dava em outras atitudes e não dava, e aquilo, tipo assim, algo que não me cobrava diretamente, mas eu falava assim, nossa, eu posso fazer igual também, né? E aí o que você falou, nas diferenças do dia a dia, é você chegar, dar um beijinho, um abraço, perguntar como foi seu dia. Para mim, não existia isso na vida, gente. Alguém chegar, os meus pais chegar, como foi seu dia? Você passou bem? Não existia. Para mim, isso era... E hoje ele chegava, oi, amor, como foi seu dia? Olha, meu dia foi assim, você passou bem? Você não sei... Até hoje ele faz isso. Ele senta, ele chega e senta. Como foi o seu dia? E, para mim, até hoje, eu falo, meu Deus, como é bom alguém perguntar como foi o seu dia? Porque eu não tinha isso. Então, é nesses detalhes, sabe? Não chegar e você está aqui... amor, um café aqui para você. Você está aí trabalhando, um café. E era algo que eu... Ai, gente... E aí eu comecei automaticamente a fazer também, sabe? Aquilo me constrangia tanto que eu falava assim, não, eu tenho também para oferecer, sabe? Também vou fazer. E isso foi mudando, não só em gestos, mas também em palavra, porque às vezes você aí que é casado, que vai casar, é importante, né? É importante você falar que ama, é importante você dar um beijo, é muito importante você conversar, você demonstrar, sabe? Não é só, eu amo e ele sabe que eu amo e pronto, acabou, não. O Senhor não é assim com a gente, né? O Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em nos falar que ama.
E nós também devemos fazer dessa maneira. Então, foi assim que eu fui percebendo, assim, ao longo do... Respondeu a sua pergunta, né, que eu vou fugindo. Mas foi assim que eu fui percebendo, ao longo dos dias, nas demonstrações, sabe, de que eu poderia fazer também. E o Senhor vai quebrando todo o trauma que a gente tem do passado, né? Acho que é isso. Eu foco mais na dificuldade, né? Por que eu foco mais na dificuldade? Porque assim, é muito fácil falar, eu sou abençoado, hoje eu sou instrumentista, ontem tinha um robô lá e eu mandava no robô, se o robô não obedecesse, eu mandava ele embora. É fácil falar da bênção, né? E para chegar na bênção, como que é? As pessoas, elas desistem no meio do caminho por causa das dificuldades, por causa das pedras que tem no caminho, por causa que antes da gente... A palavra diz que o ouro é purificado no fogo. Às vezes 7 vezes mais. Então, assim, para a gente chegar na qualidade da bênção, a gente demora um pouco. A gente começa a pensar, começa a acontecer as coisas, e no meio do caminho quer desistir. As pessoas que estão assistindo, poxa vida, ela hoje é instrumentista, hoje está na bênção, o casamento maravilhoso. Mas a gente foca nas dificuldades para as pessoas entenderem que, não, o pastor falou que são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, dormindo na mesma casa, na mesma cama, dividindo as mesmas coisas, com pensamentos e educações diferentes. Se não tiver o amor, não tiver o respeito dos dois, as coisas não fluem, né? O desejo dos dois mudar, dos dois se adequar um ao outro, as coisas não funcionam. Então, a bênção é daí, da gente se adequar à situação que está acontecendo. E eu tenho mais perguntas, né? Porque eu já peguei vários, o tempo também está ali. Eu só queria que você desse um conselho para as mulheres, né? Para que você tenha um casamento, a sua palavra diz que meu casamento é maravilhoso, com massa. Então... O pessoal duvidando, como assim? Então, não, a gente não está duvidando, é porque a gente é alegre, a gente é feliz, a gente quer brincar, a gente quer sorrir. O pessoal também lá dá uma risadinha, vocês não conhecem o Márcio. Fala um pouquinho para que o que você já falou um pouco do que você aprendeu, mas aprofunda mais, porque a dificuldade, como o pastor pregou aquele dia, ela prevê a bênção e ela muda a história. Não é a bênção que muda a história, é a dificuldade. É aquilo que, para você chegar na bênção, você tem que passar. A pergunta é... Só repete a pergunta. Não, a pergunta não, você dá um É um conselho, conselho, né? pra Ah, tá, irmã, verdade, é. conselho. Ela falou que é esquecida e é TDAH mesmo, é Tá verdade. vendo, hein? irmão? Estou falando que é pela graça do Senhor. Como é que uma pessoa dessa é formada, meu Pai Jesus? Um conselho, Jesus Cristo. Uma vivência sua que mais aprofundada da sua mudança. Você falou aí, superficial, mas profunda. Conta uma dificuldade como vocês receberam, Entendi. como vocês mudaram. O conselho à base é oração, tá, irmãos? Ora muito. Ora, pede ao Senhor detalhadamente o marido que você quer, como você quer, porque, embora como que é as coisas, né? Embora eu tinha muito medo de casar, lá no fundo da minha oração, eu pedia para o Senhor o marido, olha como que é as coisas. Eu tinha, mas eu falava, Deus, não quero casar não, mas se o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá um marido abençoado, tá? Porque eu não quero assim, assado e tal. Assim, ora, né? O Senhor vai dar exatamente o que você precisa. E o conselho é, mulheres, sejam obedientes. Sejam obedientes, porque ser obediente é muito difícil. Se ele estivesse aqui, ele ia falar, você não é obediente, não. Seja obediente, seja parceira, seja compreensiva. E muitas das vezes a gente fala muito. Escutar mais, sabe? Às vezes meu marido, todo mundo sabe, meu marido é muito brincalhão. Pra tudo. Não dá nem pra brigar, porque às vezes eu tô brigando, uma conversa brigando, assim, tô rindo. Então, às vezes eu falava assim, meu marido leva as coisas muito na brincadeira, não vou seguir os conselhos, não. Mas escuta seu marido, segue, orem juntos, busquem ao Senhor juntos, consagrem um lar de vocês e busquem ao Senhor, porque acho que a base de tudo é o Espírito Santo, né? É buscar ao Senhor. Então, não tem como um casamento ser abençoado sem Deus, né? Não existe isso. Então, consagrem tudo que vocês fizerem
tudo os sonhos de vocês, tudo que entrar na casa de vocês, consagrem, entregue ao Senhor, confia no Senhor, tenha um bom diálogo, uma boa conversa, e acho que é isso. Esse conselho que eu tenho. Ai, amém, gente, amém. Infelizmente o tempo já se passou, né? Deus abençoe a irmã Thalita. Ela é Thalita, tá, gente? Instrumentista, tá? E que Deus possa... Oi? Você vê como que é. Que bênção, né, irmãos? Isso aqui, irmãos, é mais um testemunho daquilo que Jesus pode fazer, do que Ele pode mudar a sua história. Independentemente do que você possa ter de referência, ou que os seus olhos veem, mas saiba que com Cristo é novidade de vida. Ele fala que Ele veio para mudar, para libertar, para transformar. Então, eu não sei qual é o seu problema, ou que tipo de situação você possa estar vivendo ou passando, mas eu posso te dizer, com Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. Ele muda histórias, Ele muda famílias, Ele muda lares. Como mudou aqui nossa irmã Thalita, como mudou de cada irmão aqui presente, e que você possa pedir para o Senhor adentrar sobre a sua casa. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo testemunho, Pai, de vida, Pai, da nossa irmã, Pai querido, pelo lar, pela casa, pela família dela, Papai, pelo Senhor ter tirado, Pai, do coração dela, Pai, tudo aquilo que ela tinha, Pai, de medo, Pai, tudo aquilo que ela carregava consigo mesmo, Papai, devido, Pai, à sua vivência, Pai, mas o mais importante, Pai, como a Tua palavra diz, Pai, que aqueles que estão em Cristo, Pai de amor, é feito nova criatura, Pai, tudo novo se fez, meu Pai de amor. Que o Senhor, neste momento, Papai, possa alcançar vidas, Pai, por este testemunho, Papai. E que o Senhor possa trazer, Pai de amor, sobre esta família, Pai, sobre este casal, Pai, sobre esta vida, Pai, a transformação, Papai. Que o Teu Espírito Santo, Papai, possa tocar, Pai, em cada coração, Senhor, e trazer, Senhor, a liberdade, meu Pai de amor. Libertar, Pai, de sentimentos, Pai, de medo, Senhor, de preconceitos, Papai, de pensamentos, Pai, talvez, Pai, de solidão, pensamentos, Pai, de derrota, Senhor, Pai, que no nome do Senhor Jesus, Papai, que o Senhor traga vida, Pai, vida e abundância, Pai, aleluia, Senhor, como a Tua palavra diz, Rei da Glória, onde abundou o pecado, superabundou agora a Tua graça, Senhor, Pai, que no nome do Senhor Jesus, Papai, esse é o nosso desejo, Pai, que o Senhor venha transformar, Pai, esta vida, Pai, transformar, Rei da Glória, este coração, Pai, de amor, e que eles possam encontrar em Ti, Jesus, o refrigério e a paz que somente o Senhor pode trazer aos nossos corações, Senhor. Pai, muito obrigado, Papai, é o que nós Te pedimos, Pai, e te agradecemos, Pai, neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe a todos.